Foi falado, inclusive, que ele estava muito perto de um acerto com o Palmeiras. Vi na mídia, não apurei, não sei. Tá, tem muito caça-clique aí. Vamos colocar as coisas claras. Hoje eu falei com gente ligada ao Bruno Henrique, até me demorei, porque depois eu queria ouvir o lado do Flamengo e fiquei esperando o contato até que ele veio. Se eu estivesse no trânsito, eu não conseguiria falar com a pessoa. E as peças se juntaram. O que acontece? O Flamengo teria uma reunião ontem, que não aconteceu, talvez até pelo fato do Tite e tal, eles não conseguiram conversar com o staff do Bruno Henrique, que também é um erro, né? Dane-se, se vira, faz uma reunião, outra reunião. É lógico, né? Você está no meio tá no olho do furacão, você tem 2 problemas a resolver, então você resolve um em tal horário, o outro em tal horário. Mas não teve reunião, deve acontecer amanhã ou depois, essa conversa que seria para tentar avançar. O que acontece? Tem um sério problema aí, um impasse para a renovação do contrato, que é o seguinte: o Bruno Henrique chegou em 2019 ao Flamengo, contratado ao Santos. O staff do Bruno Henrique entende que, como o contrato está terminando, não é uma renovação. Eles entendem que é uma recontratação. E o Flamengo teria que, além de pagar salários ao Bruno Henrique, teria que recomprar o Bruno Henrique do próprio Bruno Henrique. Basicamente é isso. É uma, absurdo, né? É uma recontratação. Essa é a visão do staff do atleta. Isso significaria o quê? Não vai pagar uma multa rescisória, vai diluir no salário, em luvas, em salário, em bônus, o diabo que for. Isso significaria, sei lá, aumentar o salário do cara não digo dobrar, mas aumentar significativamente o salário dele, que segundo o Flamengo é o maior salário do clube, foi o maior no ano passado, que ele ganha um pouquinho menos, pouquinho mesmo, para os valores de jogador de futebol, do que Arrascaeta e Gabigol, mas ele tem gatilhos de premiação maiores. Como o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil ano passado, com essas premiações ele teria sido mais bem pago, mesmo machucado, né? Ele recebe, tem direito. E ele, aliás, foi o líder de assistências da Libertadores passada, mesmo jogando apenas a fase de grupos. Então, o staff do jogador quer 3 anos de contrato, pediu inicialmente 3 anos de contrato, ele faz 33 anos, dia 30 de dezembro, e quer um aumento significativo, que seria essa recontratação. O staff do jogador alega que já foi procurado por outros clubes, não fala quais. Aí tem as especulações, a gente sabe quais são os clubes citados. Palmeiras, Grêmio, etc. Mas nada oficial. Até a pessoa fala assim, no papel não tem nada. Falei, então você não tem uma proposta, você tem uma sondagem, uma conversa, por aí. Uma coisa concreta, ó, tá aqui, queremos levar você. Então ele não tem uma proposta concreta, mas tem essas abordagens iniciais. Foi o que a pessoa me falou. O Flamengo, por sua vez, entende de outra forma, né? Por isso que o impasse é sério e eu acho que o risco, caso uma dessas propostas de fato se concretize, o que segundo quem trabalha com o jogador ainda não aconteceu, caso chegue para valer, ó, tá aqui, ó, casei aqui a proposta. Eu acho que o risco de não renovar e o Bruno Henrique sair será grande. Tem que saber até que ponto essas propostas são reais, que é muito dinheiro. Por um jogador de 33 anos, por 3 anos de contrato, que significaria um jogador até os 36, tá? E um jogador com uma lesão grave no currículo. Ele se recuperou muito bem, mas teve uma lesão grave. Isso tudo está num pacote, não pode ser ignorado, né? Por mais que seja um jogador ídolo, um jogador sensacional. Então, o que o Flamengo entende? O Flamengo entende que essa recontratação não tem sentido, porque aí tem um contexto importante. Em 2020, na virada do ano 19 para 20, o Bruno Henrique era o rei da América, foi o destaque da Libertadores, ele não era um dos maiores salários. O Flamengo aumentou o salário dele, segundo o Flamengo, em 2,8 vezes. Quase triplicou os rendimentos dele. Foi aí que ele chegou no patamar de Gabigol, de Arrascaeta, desses caras que ganham mais. Ele era de um patamar abaixo, para usar a palavra que ele gosta, que é patamar. Ele chegou no patamar dos demais, porque ele brilhou muito em 2019, o Flamengo aumentou radicalmente o salário dele, quase triplicou os rendimentos do jogador e, consequentemente, ele passou a ter uma multa rescisória muito mais alta. Foi até um momento lá que os portugueses da imprensa pensaram que o Benfica ia contratar, depois, quando o Jorge Jesus foi, estavam se baseando na multa antiga, que era coisa de 12 milhões de euros, e a multa já tinha ido para 60, 70 milhões com essa renovação. Então o Flamengo entende que já fez esse acerto, já fez uma, entre aspas, recontratação lá atrás, porque se ele continuasse com o contrato antigo, que terminaria 19, 20, 21, 22 no ano passado, durante 4 anos ele ganharia muito menos do que ele ganhou durante 20, 21, 22 e 23. Ele ganharia muito menos, porque quase triplicou o salário. Então o Flamengo entende que já deu essa valorização para ele lá no passado, espontaneamente. Poderia falar, você jogou muito, mas você tem um contrato, eu não vou te aumentar. Não, os caras rapidamente foram lá e cacifaram um aumento para ele e colocaram, porque o Bruno Henrique não era um jogador do nível, quando foi contratado, do nível, até pelos valores envolvidos na negociação com o Santos, do Gabigol e do Arrascaeta. Nem do Everton Ribeiro. Aí, de repente, ele jogou tanto ali, ele nunca jogou tanta bola como foi jogar no Flamengo, verdade seja dita, né? Ele jogou mais do que jogava no Santos, no Goiás, onde ele atuou anteriormente, Alemanha.
Então, rapidamente ele foi valorizado. Esse é o entendimento do clube. Então, você vê que tem uma distância muito grande do que um quer e o outro se propõe a fazer. O Flamengo diz que já houve um acerto o Flamengo entende que já se acertaram por 2 anos. O Flamengo queria 1, ele queria 3, não, 2, a gente faz 2. Tá? O Flamengo diz, não, o tempo de contrato já se acertou, 2 anos. Mas a questão é a grana, que aí o Flamengo acha que é um aumento muito grande, que foge do orçamento, do planejamento e que foge de uma realidade salarial do Flamengo, que já é elevada, né? Já é elevada. Agora, se algum desses clubes que acenam, ainda assim proposta no papel, digamos assim, de fato formalizar, eu acho que aí a chance do Bruno Henrique ir embora do Flamengo ela será grande.